e da aplicação da chamada Grande Comissão, a missão de Deus para a sua igreja, responsabilidade de todos e de cada um de nós. No mês de abril, nós avançamos ainda no Novo Testamento, à luz do livro de Atos, compreendendo e destacando da narrativa dos primeiros passos da Igreja de Cristo, aquilo que foi visivelmente, ou que foram as motivações, o fundamento conceitual, a ideologia, as experiências espirituais que aqueles homens tiveram, que de alguma forma estabeleceram os alicerces do que é ser igreja. E agora, no mês de maio, numa série de 3 mensagens, nós queremos destacar alguns princípios práticos, ou seja, a atitude daquela igreja, como ela vivia e como nós aprendemos a ser igreja à luz da igreja que está registrada e narrada no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja em ação é a igreja que aprende a ser igreja, a agir como igreja, com a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. No domingo passado, avançando já para o próximo slide, mais um. Nós avançamos em três princípios práticos, como a igreja do Novo Testamento, no livro de Atos, ela agia como igreja. Vimos vários textos bíblicos, sempre no livro de Atos, que de alguma forma nos dão insights de como era ser igreja naquele contexto. E vimos domingo passado que era uma igreja que vivia na dependência de Deus. Em todas as circunstâncias, em vários momentos, o que se destaca era uma igreja que aprendeu a viver na confiança da direção de Deus, na provisão de Deus, na proteção de Deus. Para todos os assuntos, em todas as circunstâncias, sempre valeu a pena confiar e depender em Deus, depender de Deus. Depois vimos também em outros textos do livro de Atos, que estão registrados na mensagem do domingo passado, que era uma igreja que escolhia e reconhecia a sua liderança por atributos espirituais. No paradoxo do nosso tempo e comparando a realidade que vivemos, diferentemente de uma empresa comum, de uma organização fora dos padrões bíblicos, o que vale é a titulação, o que vale são os certificados, o que vale muitas vezes são as competências técnicas, mas o que vale para a igreja, antes de tudo isso, é a espiritualidade. Não podemos nos tornar, evidentemente, uma organização amadora, desleixada com o que faz e com o que é, mas os primeiros atributos são os atributos espirituais. A maturidade, o compromisso, o reconhecimento de que aquela pessoa tem condições de assumir qualquer cargo de liderança na Igreja de Cristo. E por último, no domingo passado, vimos que aquela igreja levava às últimas consequências a sua atitude de obediência. Ela entendia o significado concreto de obedecer o chamado de Deus. Em vários textos vimos que era uma igreja que respondia imediatamente, uma igreja que agia rapidamente, uma igreja que dizia sim ao que Deus tinha para elas, uma igreja que não adiava o seu compromisso e que levava às últimas consequências, se fosse preciso, a sua atitude de obedecer. Hoje quero rapidamente destacar com os irmãos 3 outros atributos práticos, atitudes desta igreja no livro de Atos, que nos ensinam a agir como igreja hoje. Dando seguimento à numeração, vamos começar pelo número 4, porque é 1, 2, 3, 4, é a atitude da expansão. Desde o começo, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse àqueles primeiros discípulos: vocês receberão poder do Espírito Santo que há de descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Parece-nos que, numa visão de círculos concêntricos, Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês vão começar aqui, mas não haverá limites para a atuação e pregação da palavra. Algo precioso a se destacar nesse texto é o versículo, neste versículo é a frase, a palavra Samaria. Porque para aquele contexto já era um susto, por que não dizer um escândalo, para aqueles primeiros discípulos entenderem que a palavra de salvação chegaria aos samaritanos, tidos como inimigos dos judeus, povos gentios, estranhos, estrangeiros, diferentes. Mas Jesus estava dizendo: a palavra deve se expandir.
E culminando na expressão confins da terra, estabelecendo que não haverá fronteiras, e não deve haver fronteiras, muros, limites, para que a obra de Deus se expanda. E no versículo 4 do capítulo 8, há uma declaração muito preciosa, quando, logo após a morte de Estevão, a igreja de Cristo passa a sofrer grande perseguição, e naquele contexto diz o versículo 4, que os que haviam sido dispersos, ou seja, espalhados por conta da grande perseguição que se estabeleceu sobre os cristãos, eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Este movimento, chamado no estudo da história da igreja de diáspora, uma palavra transliterada do grego, que significa espalhar, como aquele movimento de quando você bate numa mesa empoeirada e a poeira se espalha, se levanta e se desloca para outras localidades, assim foi o que aconteceu. A pressão, a perseguição, muitas mortes fizeram com que os cristãos passassem a fugir dos seus locais, mas a fuga não era motivo para omissão, a perseguição não era motivo para a covardia. A fuga era mais uma razão para que aquela palavra se cumprisse até os confins da terra. Por onde passavam, todas as oportunidades eram bem aproveitadas. O que isso resultou na prática daquela igreja? Primeiro, vemos no livro de Atos que era uma igreja que tinha uma grande visão de reino de Deus. Uma igreja que estava preocupada em expandir para todos os seus limites. Os registros das viagens missionárias, das que temos, fora outras que histórias paralelas, consideradas não canônicas, ou seja, não fazem parte da Bíblia como escritura sagrada, mas que a história da igreja dá conta de que houve outros missionários, outros apóstolos que expandiram também a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo para tantas localidades. Fez com que fosse uma igreja que expandisse a visão do reino de Deus, alcançando todo o mundo. Isso resultou também numa igreja que entendia o que era o investimento integral. A visão como um todo da igreja que é na sua localidade, mas que também é longe de onde está. A igreja que sustenta aqui e lá, a igreja presente aqui e lá, a igreja que não tem fronteiras, mas que faz do seu investimento uma obra integral na proclamação do evangelho, na pregação da palavra. Era uma igreja que, por conta desta mesma visão de expansão, tinha um amor incondicional. O destaque que eu fiz da expressão dos samaritanos, que era o povo que vivia na cidade de Samaria, era considerado inimigo, mas era o povo alvo do amor de Deus. É aquele mesmo amor que que Deus revelou a Pedro, quando em visão no Espírito disse, vá à casa de Cornélio, porque ele está interessado em saber da palavra de salvação. E Pedro então resistiu, mas Cornélio não é judeu. Mas Deus ensinou a Pedro, por meio de uma visão, que o amor na pregação da palavra deve ser incondicional a todos, mesmo aos mais improváveis, mesmo aos mais distantes. Esta visão, na prática, a visão da expansão da obra de Deus, concedeu àquela igreja uma colheita abundante. Só na primeira experiência, diz o texto, que foram mais de 3.000 almas. E aí podemos perceber uma curva ascendente, uma progressão geométrica de crescimento, onde em pouco tempo, em poucas décadas, a igreja de fato se espalhou por vários continentes daquela região. O livro de Atos, como já lemos no domingo passado, termina o capítulo 27, no versículo 31, dizendo que Paulo pregava em Roma, sem dificuldades. Mesmo na prisão, ele estava ali expandindo o reino de Deus, fazendo com que esta mensagem promovesse uma colheita abundante, e muitos foram salvos. A igreja precisa aprender a olhar além das suas fronteiras, dos seus limites geográficos, olhar além das suas paredes, olhar para todas as possibilidades que se abrem, todas as chances que se oportunizam para que a palavra de Deus seja pregada. É o que a igreja de Atos nos ensina a agir e a ser igreja como ela foi. Outra característica que o livro de Atos nos aponta é a característica 5, que eu destaco, que era uma igreja que discipulava os novos crentes. Nós temos apenas o cuidado ou a preocupação de ganhar, mas não temos em nossa estratégia, normalmente, o propósito, a tarefa de cuidar e de amadurecer esta decisão. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 8, versos 31 e 32, temos aquela narrativa de Felipe sendo movido pelo Espírito Santo ao encontro do eunuco etíope, para que ele lhe explicasse a palavra da verdade. Diz o versículo 31 e 32 assim:
o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Discipulado é tornar clara a palavra de Deus para o outro. Aquilo que nós aprendemos repartido com o próximo. Aquilo no que nós já cremos, fazer com que os outros entendam e creiam também. A verdade vem pelo conhecimento. E a fé vem pelo conhecimento da verdade. Nós, como Igreja de Cristo, hoje, precisamos resgatar aquilo que foi no princípio. Uma igreja que não só ganhava, mas também preparava os crentes para uma vida com Cristo, enfrentando as diversas circunstâncias que estavam por vir. Temos uma geração de crentes imaturos que desconhecem a Bíblia, que sequer sabem onde estão, onde são, quais são os livros da Bíblia, que mal sabem relatar ou repetir as doutrinas mais elementares, que se confundem entre as novidades da nossa geração, que querem ler o horóscopo no dia de manhã antes de sair de casa, que se preocupam com superstições, com o animismo do nosso tempo, crentes que não sabem exatamente no que creem. Falta a eles o que diz o capítulo 9, versículo 18 e 19, que foi a experiência do próprio apóstolo Paulo, que era um homem conhecedor da lei, era um homem profundamente conhecedor do Antigo Testamento, que era a escritura que eles tinham, e diz assim o texto: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Isto lá na casa de Ananias, na casa de Judas, quando Ananias foi estar com ele. Levando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Ou seja, mesmo que Saulo fosse um profundo acadêmico das Escrituras, era necessário que ele aprendesse aquilo que era novo para ele. Quem é Jesus? O que ele fez? Como as promessas se cumpriram? O que é ser igreja? O processo do discipulado é tomar na mão aqueles que estão começando, dando os primeiros passos e fazê-los andar sozinhos. Aqueles que ainda mamam o leite materno, aprenderem a comer o alimento sólido, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3. Lá no capítulo 12, verso 25, diz assim o texto: tendo terminado sua missão, Paulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Era provavelmente um menino. Alguns acreditam que estava entrando na juventude, os primeiros anos da sua juventude, e Paulo e Barnabé viram nele alguém que precisava ser preparado, conhecer a verdade, e tomaram ao lado deles João, chamado Marcos, aquele que provavelmente foi quem escreveu o primeiro evangelho que se tem registro, que é o evangelho de Marcos. Além disso também, lá no versículo 43 do capítulo 13, diz o texto: despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. A gente precisa entender que os novos crentes, aqueles que estão caminhando conosco há pouco tempo, não sabem aquilo que nós já sabemos. E é necessário o encorajamento, o fortalecimento, a transferência de experiência, o compartilhamento da vida saudável em Jesus, para que, como diz o texto, eles continuem na graça e não haja perda, não haja desistência. A igreja do livro de Atos era uma igreja que insistia nos relacionamentos, o que nós podemos chamar de relacionamento discipulador, onde as pessoas tomavam alguém ao seu lado e diziam: eu quero ensinar você a crer em Jesus, eu quero ensinar você a compreender quem é Jesus, eu quero preparar você para o que está por vir. Pode imaginar um novo convertido saber que teria que enfrentar talvez prisões e mortes, açoites? Imagina o que era para Paulo dizer: olha, aceite a Jesus e morra comigo num calabouço. O discipulado forja e prepara o crente para enfrentar as circunstâncias que estão por vir, porque nós sabemos que é uma batalha espiritual. Seguir a Jesus não é fácil, não é um mar de rosas como muitos apregoam e prometem, um mar de bênçãos e promessas cumpridas. Quantas vezes seguir a Jesus significa abrir mão de muita coisa, aprender a perder para ganhar depois, ser o último da fila para de alguma maneira ser reconhecida lá no final. Tudo isso é aprender a abrir mão, e o discipulado é o processo em que nós ensinamos o outro a crer como nós cremos. A quinta, é isso na prática, que isso resulta na prática, esta visão do discipulado dos novos crentes. A igreja do livro de Atos era uma igreja que, na prática, ela gerou frutos saudáveis. Os frutos da pregação eram pessoas comprometidas com a palavra e que estavam ali prontas para irem adiante.
Na prática, isso significava crentes maduros, resistentes, que não negavam a sua fé a qualquer custo, que não falseavam diante das intempéries da caminhada com Cristo. Na prática, esta atitude da igreja do livro de Atos preparava uma liderança promissora, onde muitas pessoas olhavam para diante e diziam: eu quero chegar lá onde aquela pessoa está. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ir adiante na minha experiência com Jesus. Isso significava que aqueles crentes eram comprometidos com a multiplicação de vida, eram crentes multiplicadores da fé, crentes que, à medida em que aprendiam a amar a Jesus, não se continham e queriam que os outros amassem a Jesus. É do livro de Atos o testemunho dos primeiros apóstolos que diziam: nós não podemos nos calar diante das coisas que temos visto e ouvido. Crentes maduros e corajosos, porque eles eram discipulados, preparados, ensinados a crer em Jesus, conforme as Escrituras apresentavam. E por último, dentre essas 4 características de hoje, era uma igreja que investia no treinamento de novos líderes, sem perder de vista aquele princípio de escolhida espiritualmente e reconhecida espiritualmente. Havia um grande investimento para que os novos crentes amadurecessem a tal ponto de que eles pudessem assumir também grandes responsabilidades e que a igreja não fosse resultado apenas de muitas pessoas sentadas comodamente como clientes ou pacientes, apenas esperando receber aquilo que dizem ter direito ou aquilo que precisam. Mas homens e mulheres que arregaçam as mangas e que se dispõem a fazer e realizar como contribuição para que a igreja prossiga cumprindo a sua missão. Versículo 26 do capítulo 1 é quando eles escolhem Matias para substituir a ausência de Judas. A igreja precisa de liderança, a igreja precisa de homens e mulheres maduros, comprometidos com o seu papel, com o seu lugar, e aquela liderança percebeu que Judas faria falta. Ninguém é insubstituível, mas de certos lugares precisam ser preenchidos. E agora era a hora deles se reunirem e escolherem Matias para assumir o lugar que foi deixado por Judas, que desistiu, literalmente. No capítulo 6, versículo 3, quando eles escolhem os 7, diz que os irmãos escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa. Os próprios apóstolos estavam dividindo suas responsabilidades com homens qualificados espiritualmente. Isso era a prática daquela igreja. Eles faziam isso como um jeito de ser igreja, trazer outros para dividirem com eles a carga do ministério, a tarefa de cuidar das pessoas. No capítulo 12, versículo 5, diz que chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. O mesmo João Marcos, aquele que estava sendo discipulado, estava sendo preparado como auxiliar para assumir uma posição de importância. E tão importante que pelo testemunho dele, temos até hoje o registro do Evangelho de Marcos. Com isso nós sabemos que na prática, aquela igreja do livro de Atos, ela vivia aquilo que ela cria, e isto se tornava prático na medida em que eles, por meio desta visão, da formação de nova liderança, proporcionava àquela igreja uma renovação saudável de liderança. Não havia cadeiras cativas, não havia cargos hereditários, não havia funções familiares. Eram pessoas colocando seus dons à disposição do Senhor e assumiam conforme sua maturidade e disponibilidade seus lugares na liderança daquela igreja e nas suas localidades. Uma igreja que se expandiu rapidamente carecia de novos líderes. Paulo, por onde passava, deixava ali uma igreja que nós chamamos hoje de igreja autóctone, capaz de gerir os seus próprios negócios, capaz de gerir seus próprios problemas, capaz de gerenciar o seu dia a dia, porque tinha ali liderança. As cartas apostólicas mostram em diversos momentos que foi aos Filipenses, foi aos Colossenses, foi nos Efésios, foi diante dos Gálatas. Por onde passou, Paulo sempre fazia recomendação a alguém que ele tinha deixado ali para cuidar daquelas pessoas, para assumir os seus papéis. Isso transfere-se na prática, isso realiza-se na prática, na transferência de experiência. Ou seja, aquele que sabe um pouco mais, compartilhando com aquele que ainda sabe um pouco menos.
até que o que saiba um pouco menos, saiba um pouco mais e consiga ensinar a quem sabe um pouco menos. E nesta dinâmica, vamos transferindo responsabilidade, vamos transferindo experiência, vamos compartilhando momentos e experiências para que a obra de Deus se faça por todos. E quando se fala por todos, na prática, isso se realiza na distribuição do poder. A igreja de Jesus Cristo não tem poder centralizado e não pode ter, onde todos juntos celebram a comunhão, a adoração, e todos fazem parte do que é fazer a igreja acontecer. Evidentemente que existe uma organização, existe uma liderança reconhecida, existe alguém que toma uma decisão e que é responsável por ela, mas o poder ele é distribuído na medida em que outros líderes assumem o papel junto, em conjunto, para que a obra aconteça. Caminhando para o final, isso dá responsabilidade compartilhada. Quando líderes assumem seus papéis e quando há na igreja de Cristo, como atitude de ser igreja, líderes sendo formados constantemente, a certeza de que quando nós acertamos, a vitória, o louro da vitória é de todos nós. E se quando erramos, principalmente quando erramos, não se culpa apenas uma pessoa, mas divide-se a tristeza, o fardo, a responsabilidade, para que todos aprendamos juntos o que pode ser melhorado e o que pode ser acertado. Com uma igreja que tem a visão de novos líderes, a oportunidade é para todos, por meio dos dons, por meio da qualidade espiritual, por meio do compromisso de todos nós. A realidade é que todos nós temos papel dentro da igreja de Cristo. Papéis construtivos, papéis edificantes, responsabilidades virtuosas, que nos fazem ferramenta nas mãos de Deus para que a igreja cumpra a sua missão. E finalmente, quando a igreja reconhece a necessidade de homens e mulheres líderes naquilo que fazem, nosso alcance é muito maior. A abrangência se expande. O alcance é imensurável, porque todos fazendo o que têm de fazer onde estão. Líderes formando novos líderes, transferindo papéis, compartilhando responsabilidades, vivendo juntos a missão, que é de Deus. A igreja que queremos ser, a luz da igreja que foi, a igreja do livro de Atos, é uma igreja que, dentre tantas marcas que poderíamos destacar, é uma igreja que tem uma visão de expansão, é uma igreja que investe no cuidado daqueles que se convertem, que reconhecem Jesus como Senhor, e que investem pesado para que uma geração nova de homens e mulheres capazes leve a obra adiante, para que o alcance da igreja não tenha fim, e nós possamos então cumprir a missão, como foi dita em Atos 1:8, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, e que você e eu façamos parte desta igreja, que age como a igreja de Atos, cumprindo a missão, uma igreja que tem a visão da expansão, uma igreja que investe no relacionamento com aqueles que estão chegando até nós, para que eles aprendam a crer como nós cremos, e que seja uma igreja da oportunidade de todos, em que você assume o seu papel, os seus dons, no envolvimento e no compromisso, para que a igreja alcance o mundo para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta caminhada, em nome de Jesus. Que o seu dia seja feliz, e em família, como diz aquela propaganda que está agora nas mídias, né? Que você se sente para fazer refeição. Eu fiquei impressionado com isso. A Coca-Cola, desculpa fazer propaganda, mas não estou fazendo, é só uma menção. E não adianta dizer que tem uma bebida, você sabe qual é, né? A Coca-Cola está fazendo uma campanha para que as famílias sentem-se para comer juntos. Pode um negócio desse? Eu falo disso há quanto tempo aqui, que a família tem que se reunir para sentar, a Coca-Cola pegou a minha ideia. Brincadeira. Na verdade, isso é o clamor da sociedade de hoje, gente. A televisão tomou conta, o WhatsApp, até na hora das refeições, atrapalha os nossos almoços. Então faça o seguinte hoje, Dia das Mães, desliga o celular e desliga a televisão, senta na mesa, coma junto, em família. Nem precisa ser Coca-Cola não, pode ser um suquinho, uma água, coisa simples. Mas o importante é que o seu dia seja feliz, como igreja de Cristo e como família reunida, celebrando a alegria que temos em Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a sabedoria e a direção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre esta igreja, aqui ou espalhados por onde formos, hoje e para todos sempre.